O medo, o receio de fato do Lula de participar dos debates, claro que em primeiro lugar é a sua consolidação em primeiro lugar nas pesquisas, ele está bem, está tranquilo, ele não quer se prejudicar indo para o debate. Em segundo lugar, o ponto importante é, acredite se quiser, não é conversa não. Eu não imaginava que um petista me dissesse isso, mas ele me disse. O segundo ponto é que ele não quer dar munição para o Renan Santos, porque o Lula estando no debate, ele acaba atacando o Lula para tirar voto do Flávio Bolsonaro. E sobra para o Lula o impacto na internet, porque eles estão com receio dos memes, dos vídeos que serão criados com a participação do Renan. Você entendeu a lógica deles? É o seguinte, o Renan ele tira voto do Flávio, mas para tirar voto do Flávio, ele vai usar o Lula como ferramenta no debate. Então ele vai bater dando cacete no Lula, tirando o voto do Flávio. Essa é a leitura dos caras. Excelente leitura, excelente análise profissional da parte da Você equipe tá do Lula. Claro. Porque o Lula vai ser um instrumento do Renan para tirar o voto do Flávio. E o Lula não quer servir de instrumento porque vai sobrar. Não no debate, o PT não espera um impacto negativo para eles no debate se o Lula estiver presente, mas posterior na internet. Sim. Com os memes do Lula passando vergonha, porque a equipe e os caras do Missão são fera. Do MBL, são feras do meme, eles são sensacionais disso. Entendeu a análise dos caras? E é inteligente a análise. Excelente. Viu, Renan? Análise. Atenção, se tiver alguém do MBL assistindo o programa aí, eu fiquei sabendo ontem. E tem todo sentido. E o Flávio, a gente já comentou, queria ouvir o doutor Urso sobre o assunto. O Flávio também não vai ao debate para perder, porque o debate... O Flávio é porque ele não tem capacidade alguma sequer mas ele de falar, sabe disso, ele sabe disso. Mas o Flávio perde voto para o Renan Santos, muito mais do que o Lula. Então o eleitor do Lula não deixa de votar no Lula para votar no Renan. Uma parcela menor, sim, mas uma parcela significativa do Flávio deixa de votar no Flávio para votar no Renan, conhecendo os dois. Muita gente... Eu vi ontem uma análise... Assim, eu passei rápido também, eu estava meio com sono. Mas eu vou até confirmar uma análise do deputado, o Princeso. Quem é o Princeso? O Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele falando do Renan. Renan, ele disse isso, eu vou perguntar aqui, porque eu não assisti tudo. Ontem à noite eu estava deitado assim, sabe, você vai vendo. Aí eu vi assim, ele falando de propostas, que o Renan tem propostas claras anti-establishment. Eu não vou, na verdade, elogiar, não vou, mas também não vou defender, vou esperar, mas pelo menos, será que ele já está reconhecendo isso? O próprio Luiz Felipe de Orleans e Bragança vai ser massacrado pelos bolsonaristas, né? Não vejo nenhum problema em relação a essa postura aí do deputado, é bem plausível, né? Em relação ao debate, é totalmente válida essa análise, Timóteo. A equipe do PT simplesmente dá um show em relação à comunicação. A gente não tem o que falar. Marketing e comunicação, eles são os mestres. É observar para poder analisar realmente o cenário, porque eles fazem o que é necessário. E, sem dúvida, preservar o Lula dos debates nesse momento é uma excelente questão, principalmente porque temos ali uma figura disruptiva que está sendo convidada para alguns debates. Agora a gente vai ter que ver o movimento. Será que os debates que não convidarem o Renan Santos, porque a gente já tem informação que ele não será convidado para debates relevantes, como, por exemplo, o da Globo. Se ele não for convidado, né, será que o Lula vai? Porque aí sim eu acho que ele iria para instigar o Flávio a ir para esse debate e fazer um contraponto, certo? Aí o Flávio vai se enrolar, porque o Flávio, ele é muito fraco. Ele não suportará um debate com Caiado, por exemplo. Até o Caiado detonou, né? Com o Lula. O Flávio, se ele não suportou com a Jandira Fegali, se ele teve um mal súbito, é complicado, né? Doutor Urso, o que você acha da nossa análise dessa informação que eu recebi da ausência do temor de Lula e de Flávio a respeito do Renan Santos? Não, eu achei muito interessante, porque este está sendo um grande debate, se vai acontecer ou não os debates eleitorais. A análise já está muito clara. O Flávio já disse que só vai se o Lula for. Do ponto de vista do Flávio, isso faz sentido, porque a gente sabe que ele é uma candidatura fraca, uma candidatura que não sabe argumentar, ele é um cara que fala mal, ele é um cara que não sabe debater bem, e se o Lula for, ele não vai ficar ele de covarde, então faz sentido. Se o Lula for, ele vai. Agora, pro Lula, esse está sendo um grande debate na campanha, porque o Lula entende que o Renan, em geral, tira votos do Flávio. Então, a análise da campanha do Renan, isso saiu até no Metrópolis ontem, é que o Lula vai nos debates justamente para colocar o Flávio nessa saia justa, de ser obrigado a ir e tendo que ir, ter que aguentar o Renan. Mas o PT também entende que, como eles estão com esse amplo favoritismo, e tem que lembrar que isso já aconteceu nas eleições de 2006,
o Lula não foi em nenhum debate de primeiro turno. Ele só foi nos debates de segundo turno contra o Alckmin. E naquela eleição, a análise do PT foi parecida. O PT já está hegemonizando bem, o Alckmin é uma candidatura frágil, não vamos participar do debate, porque aí corre o risco do Alckmin ter que debater com um garotinho, tomar um sacode, então vamos manter do jeito que está. E essa talvez seja a análise do PT. Vamos ver, eu acho que do ponto de vista narrativo, vai ser muito bom pro Renan se as pessoas arregarem, porque ele vai poder utilizar, isso vai ficar no imaginário, nossa, o candidato é tão bom que ele fez com que os outros desistissem do debate. Mas, ao mesmo tempo, é o que você falou, se o debate acontecesse e o Renan fosse o melhor, que muito provavelmente seria o que aconteceria, porque ele tem muita retórica, ele é mais agressivo, e eles entendem o uso de redes como ninguém, o MBL, se isso acontecesse, também seria bom pro Renan. Eu acho que tá num cenário que, independente de onde for, o MBL tem que politizar, tem que fazer marketing em cima, tem que jogar bem nas mídias sociais como eles sabem. Agora, tem mais um ponto interessante que você tratou, que é como que o PT sabe fazer campanha e o bolsonarismo não. Eu não lembro se vocês chegaram a comentar, mas teve um jingle que o PT soltou, que era uma paródia, é o Lula da Silva, que eles fizeram com aquele rap do Silva, e o PT fez um jingle eleitoral com base nisso, e o jingle foi muito bom. Assim, todo mundo sabe minha posição sobre o PT, eu acho que é um péssimo, eu torço realmente para que o Lula perca essa eleição, mas do ponto de vista político, é um jingle bem feito, é uma narrativa política clara, usa uma música que é já conhecida, é uma paródia que faz sentido. Agora, analise quais estão sendo os jingles do Flávio. Óbvio que isso é pequeno, mas os jingles do Flávio são músicas de IA, de péssimo gosto, Ridículo. uma narrativa péssima. Eu gostei. Ah, Timóteo. Não, o jingle que eles usaram pro Lula realmente foi um show de sucesso, né? Aquele jingle ficou bom. Do PT. Profissionalmente, a gente tem que ficar muito bom. falando, né, pra nossa audiência aqui, mas nossa audiência, graças a Deus, é muito inteligente, sabe que a gente tá elogiando profissionalmente, né, o jingle, e não exatamente o Lula. Mas o jingle ficou bom, do PT mas ficou bom. Eles são, em relação a Flávio Bolsonaro, a gente tá falando de uma equipe capaz e de uma equipe completamente atrapalhada e sem o menor profissionalismo. Desculpa, mas só pra finalizar, eu tinha visto um vídeo que eles colocavam um jingle do Flávio, que era uma música que era assim, minha mãe é Bolsonaro, meu pai é Bolsonaro, minha avó é Bolsonaro, minha tia é Bolsonaro, e a música era só isso, eles iam falando, meu avô é Bolsonaro, meu amigo João é Bolsonaro, a música era isso. E com uma voz ridícula. E a voz de uma mulher, né, parecendo que saiu diretamente ali de uma casa de tolerância.